Setembro de 1999. O espaço não faz barulho. E esse silêncio, para uma equipe de engenheiros da NASA na Califórnia, estava prestes a se tornar o mais aterrorizante de suas vidas. A sonda viajou por 10 meses, 669 milhões de quilômetros, sem uma única pausa, sem um único erro aparente. Ela estava a minutos de entrar na órbita de Marte. Tudo planejado, tudo calculado, anos de trabalho, 327 milhões de dólares investidos, e então o sinal parou. Nada. O silêncio do espaço voltou, e com ele, a pior pergunta que um engenheiro pode fazer: o que nós fizemos de errado? A resposta vai te deixar sem fala, porque o erro que destruiu a Mars Climate Orbiter não foi uma falha de computador, não foi uma explosão, não foi o espaço. Foi uma planilha, e a diferença entre libras e newtons. Para entender o que aconteceu com a Mars Climate Orbiter, precisamos voltar alguns anos para um homem com uma ideia muito ousada. Dan Goldin assumiu a NASA em 1992 com uma missão clara: reformar a agência. O orçamento estava apertado, o Congresso estava impaciente, e Goldin tinha uma frase que resumia sua filosofia: Faster, better, cheaper. Mais rápido, melhor, mais barato. A ideia era sedutora. Em vez de uma missão monumental a cada 10 anos, a NASA lançaria várias missões menores e frequentes. Aceitar algum risco, aceitar alguma falha, aprender rápido e continuar. No papel, funcionou. O Mars Pathfinder pousou em Marte em 1997 com o pequeno rover Sojourner e foi um sucesso espetacular. Custou menos de 300 milhões de dólares, uma fração do que missões anteriores custavam. A NASA estava confiante, e foi nesse clima de otimismo e de orçamento apertado que nasceu a Mars Climate Orbiter. Seu objetivo era nobre: estudar o clima de Marte, entender a atmosfera, preparar o caminho para futuras missões tripuladas. Ela era a joia daquela nova era espacial. Mas havia um problema que ninguém, ou quase ninguém, estava vendo. 11 de dezembro de 1998. A Mars Climate Orbiter é lançada do Cabo Canaveral a bordo de um foguete Delta II. O lançamento? Perfeito. 10 meses de viagem pela frente, 669 milhões de quilômetros, e uma equipe de navegação monitorando cada centímetro do trajeto. A navegação espacial moderna usa um sistema chamado TCM, Trajectory Correction Maneuvers, manobras de correção de trajetória. Em termos simples, pequenos empurrões controlados para ajustar o rumo. E foi durante essas manobras que algo estranho começou a acontecer. Semanas após o lançamento, os navegadores perceberam que a sonda estava levemente fora de curso. Não muito, apenas alguns metros, depois algumas centenas de metros, depois alguns quilômetros. Eles aplicaram correções. A sonda respondia, mas o desvio voltava, sempre voltava. Um engenheiro da equipe de navegação, um homem chamado Todd Lauer, registrou formalmente sua preocupação. Os dados não batiam, os modelos não explicavam o desvio, mas a missão estava dentro da tolerância operacional, estava tecnicamente aceitável, e a pressão do cronograma era enorme. A mensagem de alerta foi enviada, foi lida e foi guardada. Porque às vezes, o maior perigo não é a ignorância, é a confiança excessiva no processo. A Mars Climate Orbiter continuou sua jornada, cada vez mais perto, cada vez mais fora do lugar certo. Aqui está o erro, e ele é tão simples que vai te fazer querer gritar. A Lockheed Martin, empresa contratada para construir e operar parte dos sistemas da sonda, utilizava o sistema imperial americano, libras-força por segundo. A NASA, seguindo o padrão internacional, utilizava o sistema métrico, newtons por segundo. Duas equipes, 2 sistemas de medida, 0 comunicação sobre esse detalhe. Os dados de empuxo enviados pela Lockheed Martin estavam em libras-força. O software de navegação da NASA os recebia e os interpretava como newtons. 1 newton equivale a aproximadamente 0,22 libras-força. Em outras palavras, para cada correção de trajetória,
a NASA calculava um empurrão cerca de 4,45 vezes menor do que o realmente estava sendo aplicado. Pensa assim, imagine que você está dirigindo e acredita estar a 60 km por hora, mas seu velocímetro está calibrado errado, você está a quase 270. Por 10 meses, a sonda acelerou e manobrou como se estivesse em um universo diferente do universo em que realmente existia. Isso não é uma falha de física quântica, não é um problema de relatividade, é uma conversão de unidades, algo que se aprende no primeiro ano do ensino médio. E foi isso que destruiu a mais sofisticada missão de estudo climático de Marte até então construída. 23 de setembro de 1999. A Mars Climate Orbiter se aproxima de Marte para a manobra de inserção orbital, o momento em que seus motores devem frear para ser capturada pela gravidade do planeta. A sonda mergulhou atrás de Marte, o sinal desapareceu, como planejado. Agora era só esperar. Alguns minutos, ela deveria emergir do outro lado, já em órbita, pronta para décadas de trabalho científico. O sinal não voltou. A Mars Climate Orbiter não entrou em órbita. Ela mergulhou fundo demais na atmosfera de Marte, a uma altitude de apenas 57 km, quando o mínimo seguro era 80. O atrito com a atmosfera foi catastrófico e instantâneo. A sonda que deveria estudar o clima de Marte foi destruída pelo clima de Marte. Na sala de controle, ninguém gritou, ninguém jogou nada. Há um tipo de choque que paralisa, e foi esse choque que tomou conta do JPL naquele dia. 327 milhões de dólares, 10 meses de viagem, anos de desenvolvimento, tudo convertido em calor e fumaça numa fração de segundo. O espaço não faz barulho, mas aquele silêncio falou mais alto do que qualquer explosão. A NASA abriu uma investigação imediata e a causa foi confirmada em menos de 2 semanas. O relatório final era devastador na sua simplicidade. Não havia nada de misterioso, nenhum fenômeno desconhecido. Era uma falha de comunicação humana, pura e simples. Mas as consequências foram profundas. A NASA revisou completamente seus protocolos de verificação de software, criou camadas adicionais de checagem de unidades de medida, tornou obrigatória a documentação clara do sistema de referência em todos os dados trocados entre equipes. Em essência, passou a desconfiar de si mesma de forma sistemática. E isso é sabedoria. O conceito Faster, Better, Cheaper também sofreu. Dan Goldin nunca abandonou a filosofia formalmente, mas o caso da Mars Climate Orbiter, combinado com a perda da Mars Polar Lander 2 meses depois, forçou uma reavaliação profunda. Às vezes, mais barato significa mais caro. Às vezes, a pressa cobra um preço que nenhum orçamento suporta. E talvez o legado mais importante não seja técnico, é cultural. O caso da Mars Climate Orbiter é estudado hoje em cursos de engenharia, gestão de projetos e comunicação organizacional no mundo inteiro. Não como exemplo de burrice, mas como exemplo de como sistemas complexos falham. Não foi um engenheiro idiota, foi um sistema que permitiu que informações críticas ficassem em silos separados. Foi uma cadeia de decisões em que ninguém, em nenhum momento, fez a pergunta óbvia: mas vocês estão usando as mesmas unidades? Existe uma ironia perturbadora no caso da Mars Climate Orbiter. Ela foi construída para estudar as tempestades de Marte, para mapear a atmosfera de outro mundo, para nos ajudar a entender um planeta que nunca pisamos. E ela foi destruída porque 2 grupos de humanos extraordinariamente inteligentes, no mesmo planeta, na mesma agência, falando a mesma língua, não estavam falando a mesma linguagem. Todo avanço tecnológico da humanidade depende de algo que não tem nada de tecnológico: comunicação, precisão na troca de informações, a humildade de verificar o óbvio. Porque às vezes, o que destrói 327 milhões de dólares não está nas estrelas, está numa planilha que ninguém quis checar 2 vezes. Se você chegou até aqui, você já sabe sobre comunicação espacial mais do que 99% das pessoas. E isso me diz que você é exatamente o tipo de pessoa que vai curtir o que vem apoiar nesse canal. Curte esse vídeo, ajuda demais. Se inscreve no Curiosidades do Mundo para não perder os próximos. E me conta nos comentários: você já cometeu um erro assim?
Pequeno demais para perceber, até ser tarde demais?